nós criamos uma geração que não assiste mais televisão. Eles assistem canais do YouTube. Né? Nada contra. Porque se eu tenho tudo na hora que eu quero e quando eu, né, e o que eu quero, por que eu vou esperar às 8 horas da noite para ver a novela da televisão? Se eu quero ver alguma coisa que me interessa agora, então eu vou procurar na internet. O que nos diferencia hoje, então, da máquina é o nosso poder de criação. Porque a gente recebe de alguém, de alguma força superior, né? Porque a gente recebe da nossa mente criativa, né? A máquina não. A máquina, ela precisa do comando, do prompt, né? Ela precisa do prompt de comando, né? Então, assim, o vinho, para mim, ele serve para potencializar quem você é. Ele traz à tona quem você é, quem está reprimido. Então, ele serve nesse momento como um instrumento para autoconhecimento. Vinhedos registram e transmitem a história. Testemunham guerras, batalhas, vitórias e derrotas. Soldados e lanças cruzaram colinas, testemunharam mortes de vida. Vinhateiros produziram bom vinho intuitivamente. Jovens se amaram secretamente. Inquisidores espalharam medo. É possível beber um bom vinho sem conhecer a sua história, mas sem imaginação é um grande desperdício. Eu sou o Mário Vivas e esse é o Tinto no Branco. O meu convidado é gaúcho, terra por latitude e qualidade, a terra do vinho no Brasil. Ele é diretor de audiovisual e roteirista premiado, preparador de elenco e autor da frase: é preciso ter a mente criativa, a alma livre e um corpo que se expressa. É assim que todo artista deve ser. Bom dia, Oscar Zinelli. Eu queria, antes da gente começar, transmitir a nossa solidariedade ao povo gaúcho por tudo que está acontecendo nesse mês de maio de 24. Soube que você esteve lá recentemente, né? Queria que você falasse, então, desse seu bom dia para todos os nossos amigos e falasse sobre o seu começo, né? Eu sei que você é de uma família circense, então isso me transmitiu muita curiosidade. Queria que você falasse um pouquinho desse começo para a gente poder chegar e falar do teu trabalho atual. Bom dia. Bom dia, Mário. Vou deixar um salve aqui para toda a galera do Rio Grande do Sul, todo o povo gaúcho. A gente está sempre unido nesse momento, e que é um momento de tristeza, mas que é um momento também que eu vejo com bons olhos, que vai haver uma reconstrução absurda, porque o povo gaúcho é muito unido, muito forte, e, como diz o hino do Rio Grande, que sirvam nossas façanhas de exemplo, né, a toda a terra, né? Então, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. É um prazer. Como diz o hino do seu Grêmio, né? Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, com o Rio Grande do Sul, onde o Rio Grande do Sul estiver. Claro. Mas também vamos dar um salve para os colorados aqui. Com certeza. Eu sou colorado todo mundo junto, né? Então vamos lá. Gente, é um prazer. Então, muito obrigado pelo convite, pela lembrança. E eu gosto muito de falar da minha vida de circo, né? Da minha vida circense, porque são raros momentos que eu me lembro de me encontrar comigo mesmo, né? Dentro de uma busca que eu estou constante, em quem eu sou, qual o propósito. Falar da minha vida de circo é muito confortante para mim. Então vamos lá. Eu digo que eu estreiei, né? Os baianos que falam que baiano não nasce estreia. Surgiu. Porque eu saí do hospital e fui direto pro circo. Os meus pais eram artistas de circo. Meu pai é argentino, de Mendoza, da terra do vinho. E minha mãe gaúcha, de Porto Alegre. Então meu pai fazia folclore argentino. Meu pai trouxe aquela dança com as bolhadoras, né? O sapateado, o malambo, né? E a minha mãe sempre contribuiu com a beleza. Não é porque minha mãe não, tá, pessoal? É que minha mãe realmente foi uma mulher muito bonita. Digo foi porque a minha mãe já faleceu há 18 anos, então já não está mais aqui com a gente. Comigo está sempre, né? Mas não está fisicamente. A minha vida de circo foi muito... Eu digo que eu viveria ela 1000 vezes, porque eu tive uma infância totalmente diferente, totalmente divertida, e eu cresci no mundo lúdico. Você imagina uma criança ser criada com acesso ali ao palhaço, ao malabarista, ao camarada que cospe fogo, ao equilibrista, ao trapezista, ao mágico, ao rei, à rainha, aos animais. O mundo de verdade não existe, né? Não. Na verdade existe. Aquele é o meu mundo, né? Verdade, aquele é o nosso mundo mágico. O nosso mundo, ele não é o planeta. O nosso planeta é a lona. Ali a gente habita, né? A nossa atmosfera, ela é protegida. Nosso domo é a lona. E aí tem muito perrengue, né? Porque eu digo que eu sou muito prático. Eu fui uma pessoa que fui condicionada a resolver a vida com um alicate na mão e um arame na outra, porque no circo é assim. Assim como na produção hoje, televisão, cinema, a gente vê muito isso, né? Fita crepe pra tudo que é lado, né? Fio e tudo. Bonito, a gente fica aqui, ó, na frente da câmera. Retaguarda. Mas atrás aí tem uma equipe aí, caramba, trabalhando
demais para a gente ficar bem aqui. Isso também me trouxe algumas consequências, porque eu aprendi a viver perdendo pessoas o tempo todo, porque tinha prazo de validade, os meus amigos, os meus inimigos, digamos assim, né? As pessoas que não iam muito com a minha cara, né? Porque o circo ficava uma semana, 2, às vezes quando fazia sucesso em uma praça, 1 mês, 2 meses, aí eu mudava de escola, aí eu deixava para trás o cachorrinho que era da rua, o senhorzinho da padaria, a diretora da escola, os colegas, né? Quem gostava de mim, quem não gostava, quem eu não gostava também, quando criança. Então isso foi criando uma casca para me defender, aprendendo ou tendo a necessidade de perder todo mundo a qualquer instante. Eu colho os resultados disso ainda hoje, né? Porque o meu relacionamento com as pessoas é bem complicado, né? Sou muito grosseiro, às vezes falo sem pensar, sem filtro. Quem me conhece sabe que às vezes eu não quero ofender ninguém, mas acaba saindo de uma maneira mais agressiva, né, o que eu falo. Mas esse sou eu, né? Isso desagou no ator? Isso formou o ator? Eu acho que isso não formou o ator, porque nesse caso, eu acho muito legal participar de podcast, porque a gente pode filosofar, né? E pode pensar muito. Livremente, sem dúvida. Mas é porque nesse caso, eu acho que o ator sempre existiu. Eu sempre vesti essa máscara de ator, porque eu tinha que agradar todo mundo o tempo todo. Porque no circo é isso, se você tem um problema, se você está doente, se você está machucado, você tem que se apresentar. Não importa se o circo está lotado, se o circo está vazio. Você tem que fazer o show com o mesmo tesão, com o mesmo profissionalismo. Porque existe uma pessoa ali te assistindo, que pagou para estar ali. E você tem que fazer aquela pessoa feliz durante aqueles momentos. Então, em que momento será que um dia eu fui eu mesmo? Será que eu tive tempo de ser eu? Ou sempre fui condicionado? Já que você nasceu, né? Exatamente. Então, é diferente, é totalmente diferente. Então, a gente está acostumado... Eu não diria servir. Não é sobre servir ao outro, mas é sobre proporcionar momentos de alegria, né? Servir, para mim, teria um outro cunho ali, né? Não é uma questão de subserviência. É uma questão de fazer o bem, dar momentos de alegria. Você falou que não importa se nós temos 100 ou se nós temos 2 pessoas, e eu vou dar um exemplo de como plateia, como audiência, que eu vivi certa vez, para a gente falar um pouco desse teu lado da oficina de atores, né? Eu assisti uma peça com a minha namorada à época, Cartas para Julieta, com a grande Sura Beredichevsky. E só estávamos eu e ela no teatro, na Cidade das Artes, aqui na Barra, no Rio de Janeiro. Só eu e ela. E a Sura, antes de começar a peça, ela entrou no palco, olhou para a gente e falou assim, olha, a peça é muito especial para mim. São as cartas da filha do Carlos Drummond de Andrade para ele. E eu vou fazer essa peça para vocês com muito amor. Pronto. Isso aí é a personificação assim mais verdadeira, mais precisa do respeito pelo ofício, e transcende isso. Transcende o respeito pelo ofício. É alguma coisa que eu não consigo alcançar a não ser pelo afeto. É porque sabe? Ali, na verdade, eu posso falar por experiência própria. Sem dúvida. Não é sobre performance, é sobre doação naquele momento. Ela se doou para quem estava assistindo. Sim, foi o que aconteceu. E foi lindíssimo. Assim, acredito. Foi absolutamente, assim, foi uma experiência. Eu não quero que as pessoas tenham essa experiência, porque obviamente significaria um teatro vazio, que é uma dor. Então, essa é a relação que eu faço. Que naquela dor, ela doou-se. Achei do cacete aqui, sensacional. Eu queria, portanto, falar sobre o seu trabalho como na oficina de atores, né? O ator empreendedor. Esse epíteto tangibiliza pra gente, esse epíteto, o ator empreendedor. Eu falo sempre sobre... Eu não sei se eu fui o primeiro, tá? Eu também não vou ficar aqui com o ego inflado, porque eu não acredito que eu tenha sido o primeiro. E é uma pena se eu seja o primeiro, tá? Mas vamos levantar mais pessoas que falem sobre o ator empreendedor. O que é o ator empreendedor? Na minha concepção, né, Mário? O ator empreendedor é aquele ator, aquele artista que ele realmente estuda, ele entende o que ele está fazendo, ele tem um propósito e ele não espera a oportunidade. As pessoas às vezes chegam para mim e falam assim, porque nós temos a produtora também, falam, poxa, Oscar, a Globo não me chamou, o SBT, a Record, a Band, a companhia de teatro e tudo mais. Eu falo, gente, vai descobrir onde é que tem um teatro aí dando mole, aluga o teatro, entendeu? Faça tua filipeta, monta tua peça, vai para as escolas, vai lá gastar sola de sapato, entendeu? Vai suar um pouquinho, lota o teu teatro, sim, distribui os cachês, paga todo mundo e o que sobrar é teu, meu irmão. Entendeu? Se tu não tem o teatro, aluga as pautas. Seja empreendedor.
Não espere momento. Crie momentos. A gente está... eu digo sempre para as pessoas o seguinte, a gente fica muito refém. E principalmente hoje, depois a gente vai entrar no assunto do cinema, e que eu estou preocupado também com o cinema mundial. Porque eu estou achando que tem prazo de validade, viu? Não vamos esperar. Vamos fazer acontecer. Assim como a gente tem responsabilidade, a minha vontade é dizer culpa, né? Porque nós somos culpados. Eu assino a minha sentença que eu, Oscar, sou culpado. Nós criamos uma geração que não assiste mais televisão. Eles assistem canais do YouTube. Né? Nada contra. Porque se eu tenho tudo na hora que eu quero e quando e o que eu quero, por que eu vou esperar às 8 horas da noite para ver a novela da televisão? Se eu quero ver alguma coisa que me interessa agora, então eu vou procurar na internet. Então a gente acabou doutrinando essas pessoas a terem tudo que querem na hora que querem. E esse é um ciclo vicioso que faz a qualidade cair da dramaturgia de uma forma geral. Porque o que começou a importar foi o engajamento. Foi o número de seguidores, foram os likes, foram os comentários, foi o compartilhamento. E perdeu-se muito do artístico, eu acredito. Perdeu-se muito do artístico. Ontem no meu Instagram eu publiquei, né, no Stories eu publiquei, gente, façamos cinema por amor à arte, né? Não só pela fama. Porque, aí me desculpem quem for ver o podcast, né? Quem me conhece. A gente está vendo muita porcaria na televisão e no cinema. E eu vejo muita porcaria no teatro. E não que eu seja o concurso, mas eu tenho um senso crítico. E porque eu vivi nisso. Eu vivi no palco, desde que eu nasci. E as pessoas estão muito preocupadas justamente com isso, com o like, com o engajamento. Mas as pessoas estão preguiçosas. Não estou generalizando também, tá? Temos fantásticos artistas aí da nova geração, inclusive, fantásticos. Não vou citar o nome de ninguém aqui, tanto os antigos, que eu acho um desperdício a gente não ter eles na televisão como os avós, né? Como os parentes mais velhos, como qualquer coisa, gente. Porque Montenegro Talents fala isso, né? Quero ver veteranos na TV. Eu acho que é uma coisa assim que o pessoal da produtora, da agência da Montenegro fala. Eu acho fantástico. Porque se eu não for aprender com quem já passou por isso, vou aprender com quem? Entendeu? O que é um livro do Stanislavski, se não ele mesmo se fazendo presente através das palavras no livro? Porque se ele tivesse vivo, ele passaria para a gente, né, de maneira oral, de maneira prática. Como não está mais, ficou o livro, ficou o acervo. Nós temos acervos vivos. Nós temos, gente, pelo amor de Deus, Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Antônio Fagundes, Lima Duarte, entre outros, né? Fantásticos. E pequenos gênios, pequenos que eu digo de 20, 30 anos, tudo bem, que estão aí também, que querem fazer por amor. Então, vamos fazer por amor. Porque o cinema conta a história. A gente fala, né, a vida imita a arte, né? Nelson Rodrigues falava muito, a vida imita a arte imita a vida, virou um bordão isso, popular. Mas a arte imita a vida, gente. E eu acho que se o mundo acabar, um dia o mundo vai acabar, né? Se vier um ET aqui, ver o que aconteceu, o que vai ficar como forma de expressão é a nossa expressão artística mesmo. Isso vai contar nessa história. Não vai ser simplesmente um quadro sem ele saber em que ano foi feito, o que foi feito, mas uma peça em si, um filme que ele encontrar, uma fita cassete antiga, né? Ou até um disquete de computador que a gente não usa mais. Isso vai contar nessa história. Então a gente tem que fazer com amor, com carinho, né? Com respeito, principalmente ao que a gente está fazendo. Essa a sua frase, é preciso ter a mente livre, a mente aberta, a alma livre e o corpo que se expresse, né? Como todo artista deve ser. Eu pensei que você estivesse falando sobre como se deve degustar um bom vinho, porque é igual, né? E enquanto você vai falar do meu próximo tema, eu vou servir um vinho para nós. Um vinho branco, novamente um vinho de screw cap, de rosca, para quebrar com essa tradição da rolha, que não há necessidade, nem todo vinho bom é um vinho com uma rolha de cortiça. Eu sempre falo aqui. Mas eu queria perguntar sobre eu vou chamar de série que você publica no seu Instagram, que é sobre os grandes nomes do teatro e os grandes nomes do cinema, grandes diretores do cinema. Você numerou os diretores e não numerou os diretores de teatro. Então, eu acho que psicanaliticamente, tem alguma coisa aí favorável ao teatro. Mas eu queria que você falasse de como nós estamos falando agora dos novos, de pequenos, eu digo jovens, né? Grandes artistas estão surgindo, e você falou de veteranos que são verdadeiras lendas, né? Verdadeiros monumentos do nosso teatro. Eu queria que você citasse um nome do cinema e do teatro que são, para você, não melhor, porque melhor não vem ao caso, mas
que seja para você uma fonte de constante de descoberta, fundamentalmente. Você vê um filme, cada vez que você vê um filme, você descobre alguma coisa que não tinha percebido no anterior, ou você lê uma peça, ou vê uma nova montagem. Quem são esses grandes nomes, grandes referências do teatro para você e do audiovisual, do cinema para você? Ó, eu vou citar 2 nomes aqui específicos mesmo, até para poder argumentar. Mas eu vou ser bem objetivo. Falando da safra mais nova, já que a gente fala em vinho, vamos falar em safra, né? E que eu não posso deixar de contemplar o que fazem e de certa forma, eu não vou dizer invejar, porque invejar é muito feio, mas é uma inveja, sabe aquela história que o pessoal fala, inveja branca? Inveja para mim é inveja, né? Mas eu acabo invejando do tipo, não sei se eu seria capaz de fazer com tanto primor, que é ter, por exemplo, toda a versatilidade do Matheus Nastergaile. Incrível, né? Para mim é, incrível, né? fantástico. Matheus, se você assistir esse podcast, eu te admiro realmente. Estive cobrindo o Festival de Cinema de Gramado, onde eu estava produzindo um programa, a minha apresentadora na época entrevistou o Matheus. Então, assim, para mim, né, o Matheus é referência. Um fato, né? Porque ele consegue, numa leitura dramatizada, dar 3, 4, 5 mil opções diferentes, né? Ele chega num tom e ele deixa de existir para assumir uma personagem. E não importa em qual plataforma, né? É quase que um processo de incorporação, acho, o Matheus seja na faz, TV, né? seja no cinema, seja no teatro. Eu já o assisti no teatro. Ele passeia onde ele quer. Impressionante. Porque eu acho que o maior domínio é não querer dominar a personagem. Acho que esse é o maior domínio do ator. Deixa a personagem nascer, deixa a personagem falar, deixa ela ser ela mesma. Não tenta entrar com muita técnica. Eu falo muito, eu sou um cara que eu defendo a bandeira abaixo a técnica, né? No audiovisual especificamente, outro também que eu não deixo de contemplar sempre, e falo também em função de ser empreendedor e de buscar as produções, e não sei se é coincidência ou não, por serem parceiros, né, acabam sendo o Celton Mello. Né? Porque o Celton ele produz, o Celton ele dirige, o Celton ele atua. E o Celton tem aí, inclusive, muita vinícola, se não me engano, posso estar falando bobagem aqui, tá, gente? Mas eu acho que ele já teve patrocínios grandes aí de vinícolas gaúchas em alguns filmes. O último que eu vi do Celton foi o Soundtrack, que inclusive um cadastrado da minha produtora, o Franklin, que é americano de Washington, participou, né, do filme Soundtrack. Se não me engano, foi filmado aqui na Barra. E foi fantástico. Então, referências para mim, assim, na questão do teatro, ou em qualquer lugar que ele esteja, é o Matheus Nastergaile. Em relação ao audiovisual, pelo empreendedorismo e por como ele lidar com todas as situações, o Celton Mello. São 2 nomes para mim que são referência. Bom, falando das suas séries do Instagram, eu queria falar um pouco do vinho no cinema, né? Você já está servido com vinho argentino da Torrontés, que é uma uva... Esse é argentino, mendocino da uva Torrontés. Vamos brindar. Vamos brindar aqui. A saúde de todos e ao povo gaúcho. Ao povo gaúcho. Se restaure. Cheirosíssimo. Delicioso. Caramba, muito bom. Bom, você assistiu na Apple TV a série Gotas Divinas, né? Eu assisti, fiquei muito entusiasmado, fundamentalmente porque eu queria que você falasse da parte mais dramática, né? Porque eu fiquei mais atento à questão do que é verdade ou o que não é referente ao mundo do vinho. Gostei muito da questão do serviço, que eu acho que é uma parte que não pode ser descartada. E perguntei até isso a um outro amigo, presidente da BS, sobre essa questão. Ele falou, olha, aquilo ali tem muita dramaturgia ali, naturalmente, né? Aquilo é um certo exagero da capacidade olfativa daquela moça. Mas, enfim, vamos falar da parte dramatúrgica. O que você achou da série? E como é que você vê o mercado agora? Porque as séries inundaram de uma tal forma, né? As plataformas... As pessoas estão consumindo, estão respondendo. Então, eu queria que você falasse dessa série especificamente, do que você achou e das séries de uma forma geral, desse fenômeno das séries. Eu acho que, voltando um pouquinho no tempo, a pandemia condicionou muito, né, esse público absorver, né, consumir essas séries, porque, em função do enclausuramento, né? Agora, falando especificamente de Drops of God, né, Gotas Divinas ali, eu acho interessante a gente falar por quê? Porque você olhou e prestou atenção em algo específico. Eu olho e presto atenção em outra coisa. E alguém olha
Porque cada um vai onde quer. Sim. É assim como quando a gente vê uma tela, um quadro. Eu vou olhar a cor azul, por exemplo, do quadro. Você, de repente, vai no vermelho. Então, a gente foca no que chama mais atenção, no que nos é mais importante mesmo, né? Do que é prioridade pra gente. E eu fui na linguagem cinematográfica, obviamente. O que não passou despercebido, na minha visão, foi a questão da fotografia e de toda a atmosfera cinematográfica que eles mantiveram no seriado. Porque é um seriado com cara de cinema. A coloração que eles usam, principalmente quando saem dali, né, e vão para a Inglaterra, se não me engano. Não, para Inglaterra, para França. Para França, porque é uma coprodução, né? França e Japão. Quando eles... Toda a parte que tem, vocês assistirem de novo, o pessoal que vai assistir, fica a dica. Sempre quando é filmado na França, as cores são mais vívidas. E tem aquela paleta de cinema e aquela textura de cinema no seriado. Quando é filmado no Japão, já fica mais acinzentado. Tem uma paleta de cave subterrânea. Uma coisa mais, exatamente. Mais fechada. E aí, exato. E aí, a gente fala na televisão, no cinema, a gente gosta de brincar com as emoções, né? Nas cores quentes, nas cores frias, enfim, né? Em função das cenas. Planejamento de câmera e tudo mais. Quando corta para o Japão, já é um ambiente mais frio. Será que isso já não é uma doutrina? Já é um condicionamento para o público começar a torcer mais pela menina do que pelo rapaz? Porque tudo com ele é mais cinza, e com ela é mais colorida, é mais forte, é mais intenso. Até porque ela, sim, ela tem um dom natural. Ele trabalha. E ele tem um dom adquirido. O pai dela condicionou a menina desde criança. Eles trabalham com aquela coloração toda, aquela explosão de giz, que é um efeito fantástico que eles fazem, né, no seriado. Quando ela sente os aromas, aquelas explosões vermelhas, rosas, azuis, enfim, de giz, de pó, assim, que ela viaja. Aquele momento no seriado que ela tá dentro da mente dela mesmo, toda bagunçada, procurando como se fosse um porão, um sótão, que ela tá procurando um monte de coisa ali. Ela tá viajando dentro da mente dela por causa do cheiro, do musgo, de coisas que a gente não consegue farejar durante o dia. Sim. E isso é fantástico, do jeito que eles explicitaram isso. Outra coisa que eu reparei é que é uma série muito rica em detalhe. E aí me remete aos longas-metragens. Porque curta-metragem você não tem tempo para fazer detalhe, né? A mãozinha virando a chave, aquela coisa toda. No longa-metragem a gente tem tempo para fazer isso. E se enche muita linguiça fazendo isso também, né? No seriado, é riquíssimo em detalhe. Nas expressões, nas microexpressões, né? Em como ela respira, nas pausas. Porque pode ser que algumas pessoas se identifiquem com o que eu vou falar agora. Tem um vídeo meu no Instagram que ele fala o seguinte. Eu defino cinema, teatro e televisão. Eu falo assim, eu acho que é mais ou menos isso que eu falo. Eu falo assim, gente, teatro é corpo. Televisão é diálogo. E cinema é fotografia. Eu acho que é isso que eu falo. E realmente eu trabalho com isso. Porque no teatro é corpo. O corpo tem que se movimentar muito. Tem que ser grande o movimento. Até para a senhorinha que está lá na última fila entender o que está acontecendo. Televisão é bifão, né? Novela. É diálogo, diálogo, diálogo o tempo todo. E é venda, é condicionamento. É ligue já, lembra do ligue já? Ligue já, compre agora, né? Televisão é isso, é bater muito em cima de um assunto. E cinema é fotografia. Cinema você tem as pausas dramáticas, você tem a pausa dentro da pausa, que a pausa ela fala muito. Você tem aquele voo de drone, hoje em dia é muito mais barato, antigamente era helicóptero, caro pra caramba, para fazer os voos. Você mostra com uma panorâmica. Exato, né? Exato. Você mostra hoje com uma panorâmica o cenário, depois vai cortando e até chegar num close. Então, a fotografia é muito importante. Então, é assim que eu divido tudo. E no Gotas Divinas, a fotografia que é trabalhada é fantástica. Você tem frames ali lindos, que você pode dar print ali, né, congelar e isso transforma num quadro, em algo bonito, maravilhoso. Os dramas pessoais de cada lado, do lado francês, do lado japonês, eles... É uma pergunta mesmo, não tenho uma opinião formada. Não estão, de certa forma, estereotipados, no sentido de que o drama do rapaz, ele me parece tão pesado, ele me parece tão voltado para a questão da honra. Eu não estou desqualificando de jeito nenhum a honra, mas é uma dureza de enfrentamento diferente da menina que vive uma questão afetiva, de um abandono paterno, e eu não estou considerando isso menor, mas de uma certa forma não tem, poxa, vou mudar, não vou dizer estereótipo, mas é uma visão ocidental do que é o Japão e a sua cultura. Então, pelo que eu vi, e vou frisar que nunca fui ao Japão, aliás é uma vontade que eu tenho, né? Como todo bom aquariano. Muita curiosidade. Também aquariano, muita curiosidade, ligado à tecnologia, isso, né? Eu adoraria passar uma semana em Tóquio. Né? Quem sabe um dia vou, quem sabe a gente toma um vinho lá. Poxa.
Na adega do rapaz. Então, o que acontece? Pelo que a gente sabe, pelo que eu sei dessa cultura oriental, sim, eles são mais duros, porque eles são muito... A questão do respeito, do movimento, da saúde. Gente, a etiqueta social é absurda. A pessoa acha que está resfriada, ela usa uma máscara no metrô. Aqui no Brasil, o pessoal espirra na tua cara, né? Então, e te xinga ainda, né? Pergunta o quê? Não gostou? Né? Quer brigar. Então, a educação, a cultura é totalmente diferente. Prisões sem muros. A pessoa está envergonhada, né? Aquela coisa toda. Então, eu acho sim. Acho que... Na verdade, você está falando um ponto que eu não tinha pensado. Minha pergunta é que está presa aos estereótipos. Essa que é a verdade. Mas eu acho... Não, pode ser, mas se a gente for por outro lado, porque é o seguinte, ó. O menino, não é que ele abandona a família, mas ele é de família rica, de família tradicional japonesa. Faz uma opção. Exatamente. Então, ele prefere não gerir os negócios da família por aquele amor, por aquela paixão que ele tem ao mundo do vinho, né? Ela não, ela está há mais de 10 anos sem falar com o pai. Não sei o que houve lá, um chilique dela, criança mimada, ou de repente o pai, que era difícil, né? Só sei que ficou mais de 10 anos sem falar com o pai. O pai morre, deixa uma fortuna de quase 150 milhões de dólares ali em vinhos, né? E aí começa aquela batalha que se desenrola aí durante o seriado. Eu acho sim, eu acho que eles estão frisando bem. Como é que eu definiria isso? É porque eu não quero achar uma palavra difícil, mas sim. Eu quero que fique bem coloquial mesmo, para as pessoas entenderem. Mas eu acho que é bem do dia a dia, que nós poderíamos viver numa situação mais hipotética. A menininha rica, mimada com tudo, que não fala mais com o pai, para ficar com a herança tem que passar por uma prova. Por outro lado, o rapaz que tem tudo, que é a família tradicional e tem condições, seria diferente, de repente, a trama, se o rapaz japonês fosse de família humilde. Aí a gente poderia inverter os polos. Pô, o rapaz é de família humilde, então ele tem que chegar lá. Ele não, ele é de família rica. Né? Então entra de uma pessoa que quer aquilo e de outra de que tem aquilo na mão e de repente nunca soube que estava intrínseco, né? Estava dentro dela. Porque tudo está dentro dela. Ela não só ela herdou dons, ela foi condicionada desde criança. Ela foi condicionada desde criança. É porque o condicionamento... Aí é que tá, isso é interessante, ó, porque ela foi condicionada e o condicionamento dela é inconsciente. O condicionamento do rapaz, que ele está sendo condicionado desde que ele escolheu, né? Mas o condicionamento dele é consciente. Então, o que é mais forte na hora do vamos ver, na hora do pegar para capar? É o condicionamento consciente ou o condicionamento inconsciente? Porque no inconsciente a gente simplesmente vai agir. No consciente a gente vai agir, mas pode ser que a gente pontue algumas coisas, a gente avalie a situação antes de agir. Pode ser que a gente tenha mais ímpeto quando seja inconsciente. Não sei como é que fiz, só sei que eu fiz. Agora o cara que se preparou, não, me preparei, então eu vou pular aqui, eu vou saltar lá, eu vou dar um salto mortal, eu vou cair, eu vou atirar, eu acho que o raciocínio lógico entra junto. Quando é inconsciente, não, você só faz. Ele diz, não sei como é que eu fiz, não sei como é que eu sei. Você vê quantas camadas, né, a linguagem. Nossa, a gente pode cavar aqui. Pode fazer vou fazer uma série só falando da série, né? E dois filmes, escolha um pra gente comentar aqui. Sideways ou Sob o Sol na Toscana, com a charmosíssima Diane Lane. Adoro, uma atriz que eu adoro. E o Sideways é um filmão, né? Os dois são bons filmes. O Sob o Sol da Toscana, eu só acho aquele italiano muito sem vergonha, né? O cara é um sem vergonha. Pô, puta pilantra aquele cara, meu, né? Podia ter ficado com ela, fez um casal bonito, vida, né? O rapaz, o ator bonito, ela linda. Então, né, sacaneou a mulher. Sideways, eu já acho... Pra mim é quase que um Se Beber Não Case. Sabe? Se Beber Não Case com Bradley Cooper? Não, sim, com o filme, mas... não, porque o Se Beber Não Case, eles acabam drogados, no caso, sim, né? Não é em função da bebedeira. E fazem tudo o que fazem. Mas aí liberta as feras que tem em cada um. E daqui a pouquinho a gente vai pegar esse gancho pra falar sobre as máscaras, né? No Sideways é sobre isso. É o amigo... Né, que tá felizão e tudo, vai construir uma vida nova, com o que tá se separando, né? Se separou da mulher. É o Se Beber Não Case com um pouquinho menos de exageros. Ou então o Se Beber Não Case ao contrário, tipo de trás para frente, né? Ele talvez, voltando, né? Então, o que acontece? E ali o vinho para mim é usado primeiro para unir as pessoas, para aproximar. Porque eles conhecem as mulheres e aí começam a beber vinho na degustação, aquela coisa toda, né? Até que uma atriz, que eu não sei, não me recordo o nome dela agora, que é asiática, né? Que tem um rosto bem marcante, inclusive. Sandra Oh. É Sandra Oh? Eu acho que sim. Ela tem um olhar assim, quase que Lucy Liu, né? Aquela coisa bem penetrante, né?
E ela falava, quem sabe, né? Uma frase que ela fala, vamos... aquele velho migué, né? Carioca tá com vamos tomar um vinhozinho que lá em casa eu tenho, né? Ela já estava cheia das segundas intenções, né? Vamos beber um vinho na casa. E eles acabam se aproximando, né? Ele que está frustrado com a história do livro, que sai, não sai, vai ser editado, não vai ser editado, enfim. E acaba tudo dando certo. Mas o vinho aí, eu vejo ele no filme em si como como um instrumento que compõe ali uma união das personagens. Eu acho que sem o vinho diretor não seria possível. trabalharia, trabalhou, na sua opinião, ou trabalharia o vinho como um quinto personagem, um quinto elemento? Chega a tanto? Eu tenho que pensar, me dá 2 segundos para pensar. Já pensei. É porque parece que eu não esperava. Eu acho que sim. Mas só que eu, como sou aquariano e fico viajando na maionese, eu colocaria o vinho com uma voz em off. Genial. Que ele pudesse falar, né? Que ele pudesse raciocinar por ele mesmo, né? Salve Baco, né? Sim. O deus do vinho aí. Então eu acho que sim, eu acho que cabe. Eu acho que cabe porque a gente usa muito isso como desculpa, né? A gente não... não, desculpa, não fui eu, gente. Eu tinha bebido vinho. Demais, Eu costumo dizer que aliás, eu escrevi isso no meu livro, né? Que não é o vinho, na verdade, ele apenas relaxa o nosso critério. Ele apenas faz isso, mas a responsabilidade é nossa, né, sempre. E o filme é estrelado por um ator que eu adoro. Eu li recentemente um trabalho, uma crítica sobre o trabalho dele, que ele sofre um certo preconceito por ser considerado uma cara, um rosto, né, uma personificação de um Homer Simpson da América, que é o Paul Giamatti. E por isso ele tem uma certa restrição, porque eu acho o trabalho dele de uma sensibilidade tão grande nesse filme, e não foi sequer indicado, se não me engano. Não foi, o filme ganhou apenas roteiro adaptado na época, no principal prêmio. Eu costumo falar algumas coisas assim, Mário, que eu digo o seguinte, até pelas minhas experiências de vida em função do circo. Existem algumas coisas, artisticamente falando, que a gente tem o direito, sim, de compreender. Mas existem outras tantas que a gente não precisa entender. É só sentir. É só sentir, gente. E eu sou um defensor ferrenho aqui, que eu digo o seguinte, o que faz diferença num audiovisual? Ou que faz toda a diferença? A trilha sonora. É a trilha que te faz chorar. É a trilha. Às vezes não é a performance do artista. É a trilha. Você imagina, na minha oficina de atores, eu falo para os meus alunos, eu dou esse exemplo. Eu falo, imagina lá o Leonardo DiCaprio morrendo lá, naquela porta que cabia os dois, né? Todo mundo fala sobre isso, né? Cabia o Titanic todo naquela... sobre isso. Cabia o Titanic todo naquela madeira lá. Aí o que acontece? O cara afundando, aí entra a música, olha a cabeleira do Zezé. Não vai chorar. Entendeu? A não ser que isso esteja muito compenetrado ali na cena, aquela coisa toda que está se abstraindo ali, né? Não estou nem ouvindo o que está tocando. Mas a trilha sonora, quando ela entra com primórdio, com toda a sensibilidade que o diretor musical tem que ter, ela te arrebenta, meu irmão. Te arrebenta no meio. Entendeu? E já fica a dica aqui para os próximos produtores de audiovisual. Gente, pelo amor de Deus, eu fui ver o filme agora, Nosso Lar 2. Quando entram os efeitos de som e quando entra as trilhas, gente, tá muito alto. Tá muito alto. Não sei se você tem ido no cinema ultimamente. Não, o último filme que eu vi foi do Bob Marley. Qualquer filme, gente, quando entra a trilha sonora, os efeitos, gente, é absurdo. É muito alto. Chega a machucar o ouvido da gente. Não precisa ser tão alto. Embora o cinema seja uma experiência imersiva e tal, né? Mas, gente, não precisa ser tão alto assim. O pessoal que vai editar a trilha sonora, pelo amor de Deus, gente. No meu próximo filme eu vou falar sobre isso com o diretor de som, né? Porque eu vou falar, gente, no diretor musical, falar, cara, não bota em picos tão altos aí o áudio, não, a sonoplastia, porque não é legal. Vamos manter de maneira harmoniosa, né? Vamos ver se funciona. Espero que sim. Você queria, antes da gente falar sobre o seu festival, né? O festival que você está encampando, falar sobre essa conexão do mundo das artes e do vinho, né? Com relação às máscaras, né? Já que a gente falou agora há pouco. Eu falei agora há pouco que, na verdade, é o vinho que relaxa o nosso critério, né? E a gente se expõe um pouco mais. Queria que você falasse sobre isso, sobre a relação que você vê do mundo das artes e o mundo do vinho, de uma forma geral, e pudesse falar também, por conseguinte, do seu festival. Então, vamos lá. O vinho, para mim, ou qualquer álcool, no caso, né, que entorpece, ele serve para relaxar também. Para relaxar e a gente acaba deixando cair as máscaras sociais, né? Porque o bêbado... ele não sabe o que está fazendo, né? Ou ele sabe o que está fazendo de repente
e faz porque ele tá bêbado, tem uma desculpa, né? Como a gente sempre veste máscaras sociais, eu vejo o vinho com bons olhos, por quê? Não entendam mal o que eu vou falar agora também, gente, né? Porque tudo que eu falo vira polêmica, gente. Agora imagina se a gente pudesse fazer uma aula de teatro não embriagados, mas alegrinhos, relaxados. Como seria uma aula de uma oficina de atores? Só para adultos, tá? Que fique claro. Uma aula, como seria uma oficina de atores após... Gente, eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso, vou filmar, vou fotografar. Eu vou escolher alguns alunos, vou montar uma mesa e eu vou fazer uma degustação de vinhos. Vamos harmonizar, vou fazer queijos e vinhos, sim, né? Sim. E depois todo mundo estiver soltinho e tal, ninguém vai estar bêbado. Mas todo mundo estiver soltinho e tudo mais, eu vou iniciar uma aula, vou iniciar um exercício cênico. E a gente vai fotografar e vai filmar. Para comparar com os meus alunos sem terem bebido o vinho. Chegar naquele pré-embriaguez ali, né? Ninguém vai chutar o balde, não. Mas é para a gente poder entender e falar sobre isso. Entendeu? Porque tem pessoa que chega na minha aula de atores, no meu curso, na oficina, e fala assim, eu não quero ser ator. Eu só quero perder minha timidez para apresentar um trabalho na faculdade, porque eu trabalho numa empresa, eu tenho que perder minha timidez, eu tenho que falar para uma multidão, eu tenho que ser orador, e eu sou tímido, né? E eu conheço pessoas que já chegaram e falaram para mim, olha, cara, eu só consigo subir no palco depois de tomar uma dose ali de uísque, ou duas, quem sabe. Né? Aí eu fico pensando, mas será que faz efeito mesmo? Porque o camarada já bebe uísque há 20 anos. Aquelas 2 doses vão fazer diferença pro cara que já bebe? Se eu tomar 2 doses de uísque, eu morro, né? Porque... Mas sou fraco para bebida. Mas a questão é a seguinte, não é só a desculpa que a gente está esperando, entendeu? Ou aquelas pessoas que falam, nossa, fiquei bêbado no aniversário do fulano. Aí depois descobre que só tinha bebida sem álcool. Mas ficou bêbado, né? Então, é como eu falei, é muito subjetivo o álcool. Porque o álcool é muito subjetivo. Só que eu acho que o álcool, na verdade, ele tira as nossas máscaras e a gente acaba se vestindo de nós mesmos. Porque ali é a essência. Ali é a sua essência. Ali você é capaz de gritar com uma pessoa que você jamais gritaria. Mas, de repente, tem vontade. Nunca teve coragem, né? Porque eu li na internet outro dia, não sei, não lembro quem foi que escreveu, que é o seguinte, o que é dito quando a pessoa está bêbada é pensado quando está sóbria. Eu achei fantástico isso. Achei muito legal. Tanto que eu não anotei e acabei lembrando agora, nesse exato momento. Porque é sobre isso. Gente, o que é dito quando está bêbado, ou o que é feito quando está bêbado, é pensado quando está sóbrio. Porque tem cara que bebe e fica machão, tem cara que bebe e fica tarado, tem cara que bebe e fala muito, 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 muito. Tem cara que bebe e chora, fica triste, né? Tem cara que fica valente, né? Então, para que serve essa nossa nudez, né, psicológica? Porque eu acho que o vinho apresenta isso, uma oportunidade da gente se despir, né, dessa máscara social. Tipo, imagina se a gente se conhecesse, todo mundo, vou frisar de novo, nunca bêbados, nunca embriagados, mas sempre um pouquinho altinhos, todo mundo se conhecesse assim, né? Tomar um pouquinho, para conhecer uma pessoa você tem que beber um pouquinho ali para ficar mais soltinho. A sociedade seria diferente? Nós nos apresentaríamos de outras formas, né? Como é que seria? Eu queria aproveitar, concordo com tudo que você falou, naturalmente, e queria só frisar que é importante, né? Diante do que você colocou, a gente tem sempre um copinho d'água aqui sempre, junto com a nossa taça de vinho, porque hidratar-se é fundamental, beber de maneira responsável é fundamental. A gente está falando exatamente sobre o relaxamento que o vinho traz, que uma bebida alcoólica traz, desde que ela seja apreciada, né? E quando você participa de uma degustação de vinhos, se nós vamos degustar uma série, o degustador profissional ele não ingere, né? Ele descarta aquele vinho. E quando nós estamos num evento informal, num evento prazeroso, a gente sim bebe o nosso vinho, mas sempre com responsabilidade, porque senão você não consegue apreciar. Você vai beber 1, 2, 3 taças, na quarta você já não consegue apreciar aquele vinho. Aí qualquer coisa que te empurrarem, você vai beber achando que está bebendo. Assim como o exemplo que ele deu de que empurraram um vinho sem álcool e você ficou embriagado, o camarada ficou embriagado porque estava bebendo um vinho sem álcool. Isso não existe. Ou uma bebida sem álcool, não um vinho sem álcool, uma bebida sem álcool. Isso não existe. Mas prossiga falando sobre o que você estava falando das máscaras e abordar um pouquinho do teu festival, né? Então, para concluir aqui a questão das máscaras, claro. a gente fala sempre o seguinte, por que eu sou capaz de fazer o que eu faço no palco? Porque não sou eu, porque é personagem. Nossa, Mário, você me desculpe, eu jamais ofenderia você, foi o Pedrinho, foi a personagem. Né?
Então a gente sempre tem que ter uma desculpa para não ferir, para não agredir. E aí eu fico filosofando, porque eu fico pensando nisso todo dia. Qual é a essência do ser humano? Porque eu já pensei muito, gente, sobre isso. O ser humano é bom? O ser humano é mau? A questão de Deus, da busca por Deus, independentemente da religião que a pessoa siga, né? E eu filosofo muito. Eu filosofo comigo mesmo, né? Porque eu converso comigo mesmo, né? E eu fico pensando sobre isso. E onde é que entra a questão da embriaguez? Porque eu vi um vídeo também dos elefantes, consumindo os elefantes, os ursos lá, as hienas, os leões, os macacos, comendo a marula na África. Sim. E a marula fermenta no estômago deles e eles ficam embriagados. Não sei se vocês já viram esses vídeos na internet. Se não viram, procurem, que é muito legal. Cara, elefante de 4 toneladas caindo, tombando. Macaco caindo de costas. Leão bêbado, cara. Você vê os animais bêbados. Não, veja, isso é uma coisa importante. O processo natural, fermentação do açúcar. Isso. Através de leveduras libera o gás carbônico que vira álcool. Exatamente. Aliás, natureza. O cheiro te embriaga mais do que o próprio líquido, Sim, né? Em alguns casos. Né? E o que acontece? E é isso. Só que eles acabam viciados. Esses animais que são daquela região, eles são viciados. Então eles começam a consumir a marula para ela fermentar, para eles ficarem naquele estado de embriaguez, né? Então, eu digo assim, quem é evoluído, né? É a gente que precisa de telefone, de carro, de máquina de lavar roupa, ou é o cachorro, né? Ou o leão que vive na floresta, que só precisa o cavalo que só come grama e pronto, dorme embaixo das estrelas, né? Então, assim, o vinho, para mim, ele serve para potencializar quem você é. Ele traz à tona quem você é, quem está reprimido. Então ele serve nesse momento como um instrumento para autoconhecimento. E o vinho também serve para você vesti-lo como máscara social, para se empoderar da embriaguez, então nesse caso, e dizer, não fui eu quem fez. Eu estava embriagado. Será que seria um equívoco dizer que o vinho encoraja? Pode ser encoraja, não. Então ele potencializa, ele mostra, ele revela. Porque, na verdade, ele é condutor. Perdão, ele é condutor. Adorei essa experiência que você propôs aí no teatro. Hein? Eu vou fazer. Faça, me chame. Vou fazer aqui, tá todo mundo testemunho. Temos 3 testemunhas aqui. Vou fazer porque vai ser, no mínimo, interessante. É como eu falei, não vai ter ninguém rolando no chão, não. Mas eu quero que os meus alunos vivam uma experiência que eles se sintam incapazes de se dominar por inteiro. Que aí, uma das palavras que regem a minha oficina de atores é entrega. E aí você tem uma entrega. Quando você tem uma entrega, é real. Quando eu falo do ator empreendedor, eu falo isso. Eu não busco atores que façam performances. Eu busco atores que vivam momentos. Aí existe todo um trabalho de desconstrução depois. Cortou, corta, ok, vamos conversar, você é você. Você não vai levar a personagem para casa. Mas eu quero atores que vivam momentos. Você tem um pouco do José Celso? Não sei. Pode ser que sim. Pode ser que sim, porque muitas coisas que eu faço são mais transgressoras. Algumas coisas as pessoas acham... quem está assistindo se sente agredido, mas quem está participando acha o máximo. Sim. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Teve uma última imersão que eu fiz para uma produtora do Rio Grande do Sul. Não sei se eu posso falar nome aqui no teu podcast. Pode, claro. Posso? Tá, vou mandar um abraço então pro Felipe, lá para cá, o pessoal da Secrets. Estão fazendo um trabalho realmente fantástico no Rio Grande do Sul de captação. Em todo o sul do Brasil, na verdade, né? Que é a Secrets. Eu recomendo. Que os pais vieram... as crianças vieram fazer um teste além comigo aqui, vieram passar por um workshop. E eu olhei para os pais me olhando com uma carência no olhar. Naquele momento que eu estava no teatro aqui no Barra Point, eu olhei para as pessoas e falei assim, vocês querem fazer o exercício também? Vocês querem participar? Eu não precisei pedir 2 vezes. As mães tiraram o sapato, que eu não permito que as pessoas subam ao palco de tênis, né, de sapato. Tiraram o sapato, subiram no palco. Um pai junto subiu, perguntou assim, diretor, eu posso subir também? Eu falei, claro, querido, sobe. Aí ele subiu de sapato. Eu falei, tá de sacanagem comigo. Ele olhou para mim, o que houve? Eu falei, tá de sapato, cara? Ele, tá, desculpa. Aí ele desceu, tirou o sapato, voltou. E eu fiz um exercício imersivo com as mães e com os filhos e com os pais. As fotos que nós temos desse exercício, que durou 5 minutos, 10 minutos, são fantásticas. Das pessoas chorando. Porque naquele momento eu fiz um encontro com pessoas, entes queridos que já tinham falecido, que já faleceram. Então eu fiz um momento, né, um exercício mental de indução, não é hipnose. Eu não trabalho com hipnose, nem sei hipnotizar ninguém. Mas é uma indução. Né?
induzindo as pessoas a, óbvio, agora vocês estão todos de olhos fechados, tudo mais, enfim, prepare-se, respiração, né? Respiração profunda. E eu proporcionei um encontro deles com seja lá quem for que eles encontraram. Não sei se foi pai, mãe, avó, parente, eu não sei o que aconteceu naquele momento, que eu falo, gente, não quero saber quem é. Vocês, agora escutem essa pessoa falando o que vocês gostariam de ouvir. É muito forte isso. E falem para essa pessoa, sintam o cheiro dessa pessoa, lembrem o abraço, como que era o cabelo, como que era o cheiro, não de perfume, o cheiro da pele. Para eles entenderem o poder que a gente tem na nossa mente. Né? O Stephen Hawking falava, né? Quando eu fiquei preso nessa cadeira, eu comecei a viajar inside my mind, ele dizia, né? Dentro da minha própria mente, né? E é sobre isso que eu falo para as pessoas. Nós temos as respostas de tudo. De tudo. A gente não precisa de guia para viver. A gente não precisa de manual para viver. Porque a gente sente o que a gente tem que fazer. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente só atribui responsabilidades a terceiros porque a gente não quer ser criticado. Estou falando sobre mim também, tá? Sim, sim. Outro dia também, na internet, eu vi não sei se foi um orangotango, ele estava com um machucado, um ferimento grande embaixo do olho, não sei se era esquerdo ou direito. E ele entrou, pegou umas folhas, não sei do que, mastigava, fez um emplastro e começou a cicatrizar. Quem foi que ensinou o orangotango, gente? Que aquela árvore ali cicatrizava. Então é sobre isso que eu falo. A gente sabe tudo que é certo e tudo que é errado. A gente sabe. A gente só está no momento que tudo é muito permissivo. Inclusive a educação, é tudo muito permissiva. Todo mundo pode escolher o que quiser. Entendeu? Agora eu vou levar pau, né? Eu vou levar pau da internet. Todo mundo pode ser o que quiser. Não, gente. Eu acho que a gente está querendo ser muita coisa e tem coisas que eu acho que a gente não deve fazer como a gente quer, não. Porque a gente não vive sozinho no mundo. A gente vive com outras pessoas. E isso é convívio social. Se a gente for nessa aí, não vai funcionar. Vamos viver para a Idade Média. Gostei do castelo do vizinho. Vou matar o vizinho, matar os filhos do vizinho, vou morar no castelo do vizinho. Não é assim, gente. Aí falam assim, mas você é muito radical, você está dando um exemplo, nada a ver. Quando a gente começa cede um pouquinho aqui, daqui 20 anos a gente vai ter cedido muito mais e não vai ter percebido. Então é entender aonde estão as falhas. Ou aonde está essa ética social, né, de até onde eu posso chegar. Aí abre um precedente para a questão da inteligência artificial que chegou agora, que está acabando com a questão dos roteiristas e tudo mais. Eu acho fantástica a inteligência artificial. Só que eu acho que a gente tem que... Vamos escravizar ela, então. Né? Eu estou sendo bem pejorativo agora, tá, pessoal, com essa palavra escravizar. Né? Vamos fazê-la trabalhar para a gente. Né? A gente não vai se render. O problema vai ser quando a gente ficar preguiçoso e querer que ela comece a criar tudo para a gente. Porque a gente vai começar a perder daqui 20 anos ou menos a humanidade. Esse é um receio no seu meio? No meu artístico, sim. Dos limites da inteligência artificial? Até porque, se não me engano, eu não quero falar bobagem aqui, gente, mas eu acho que tem um movimento aí no SATED, no Sindicato dos Artistas, que é o não, né, para roteiros feitos, né, criados através da inteligência artificial e tudo mais. E eu acho certo, porque o que nos diferencia hoje, então, da máquina é o nosso poder de criação. Porque a gente recebe de alguém, de alguma força superior, né? Porque a gente recebe da nossa mente criativa, né? A máquina não. A máquina, ela precisa do comando, do prompt, né? Ela precisa do prompt de comando, né? Então, por que a gente vai dar o poder a ela? Isso que você está falando me lembra nos anos 90, final dos anos 90, eu não lembro o ano especificamente, em que o Garry Kasparov, o grande mestre de xadrez, campeão durante muitos anos, enfrentou a máquina da IBM, o Deep Blue. Isso. Ele enfrentou a máquina e venceu a primeira partida, perdeu, enfim, o match foi longo, mas em determinada partida, ele fez um movimento e a máquina fez um movimento de contra-ataque que ele considerou o movimento humano. Ele diz, este movimento Prevendo. É humano, não é matemático. Isso. Olhando a máquina, ou ele pediu depois que se abrisse o código-fonte, né, que a IBM revelasse, não foi revelado, e ele achava que, na verdade, alguém teve que interferir naquela inteligência, quer dizer, aquele movimento era humano. Alguém dos programadores, que eram enxadristas também muito bons, interferiu naquele processo. Se não interferiram, se ninguém interferiu, a máquina fez um movimento que, para ele, que é considerado o maior jogador de xadrez da história, ele considerou humano. E dali, ele, se não me engano, ele não voltou a jogar, ou se voltou a jogar, perdeu o match final. Isso tem 25 anos.
Então, quando eu vejo a inteligência artificial e leio a respeito, eu lembro sempre desse caso do Kasparov, quando ele disse isso. Há 25 anos, o que se evoluiu 25 anos, vai ser difícil para a gente perceber o que é humano e o que não é. Né? Roteiro de cinema, por exemplo. A minha preocupação maior não é nem na questão de criação, de imaginação, e sim de dependência. Porque na última palestra que eu dei, em outro estado, eu falei para os jovens, né, de ensino médio, eu falei, gente, na época que eu estudava, o nosso cérebro estava dentro da cabeça. Pessoal, como assim? Eu falo de vocês, está na palma da mão. Vocês não precisam guardar informação, porque e vocês não precisam saber nada, porque vocês têm acesso a tudo. Qualquer dúvida, você dá um Google ali, você sabe, você quer argumentar com a gente. Mas aí, se eu começar a cavar mais fundo, vocês perdem o argumento, perdem a razão, né, porque vocês são muito rasos. Então, vocês não precisam guardar nada na cabeça. Só que é o seguinte, se eu perder meu celular, não tem problema. Se vocês perderem o celular, acabou a vida de vocês. Porque vocês dependem de tudo. Então, a questão toda é a dependência. É a dependência. A gente fala, eu falo muito da capacidade física, né? Eu não estou falando de força, de vigor. Mas estou falando do emocional e físico juntos. Se acontecer um colapso na internet e o mundo vier abaixo, quem vai reconstruir, coitado dos caras de 80 anos, de 70, de 60 e da gente, né? Que acho que fomos a última geração que ouviu realmente os pais, né? Porque a gente vai ter que reconstruir o mundo. Essa galera mais jovem não vai saber o que fazer. Porque eles não sabem. Eles não conseguem encontrar um copo dentro do armário. Porque eles estão 24 horas por dia conectados. Entendeu? E ainda mais agora com não é somente a inteligência artificial, me fugiu a palavra agora, o metaverso. Que o pessoal vai ficar com óculos, aquela coisa toda. Em que momento será que a tua vida vai estar tão ruim, tão medíocre, tão desinteressante, que você vai querer ficar no óculos, no metaverso o dia inteiro? Porque enquanto você sai do metaverso, o metaverso ele continua rodando. Ele continua evoluindo. Dá um ensaio interessante sobre o trabalho do ator. Você está aqui... Sobre o ofício do teatro, porque é um teatro. É um cinema integral, imersivo. Que é isso? Imersivo em evolução constante, sem pausa. Sem pausa. Você sai do metaverso por 5 minutos ou por 1 hora, você vai tomar banho. Você volta, já mudou. Porque coisas estão acontecendo enquanto você não está lá. Então o camarada que de repente ficar viciado ou cuidar, ele vai começar a pensar, gente, tá mais interessante a minha vida aqui? Não, eu quero ficar no metaverso. Lembra teve um filme agora que Os Substitutos? Sim. Acho que é da década de 80 também com Bruce Willis. Que ele fica deitado no quarto dele, põe o óculos, né? E ele comanda o avatar dele, que é uma máquina. E as pessoas estão envelhecendo e os avatares estão na rua. Será que a gente vai chegar a isso? Porque se chegar nessa tecnologia eu vou achar o máximo. Mas eu não vou usar. Porque eu quero eu viver. Eu quero eu poder fazer. Eu quero eu poder fazer uma fogueira para os meus filhos, para minha mulher. Eu quero eu poder pregar o prego na parede. Isso me faz sentir vivo, gente. Quando eu vejo filmes distópicos, eu fico perguntando se eu vou chegar lá e se eu saberei que eu estou num universo distópico, num mundo distópico. Já tem gente falando que a gente morreu em 2012, né? Que a gente está vivendo agora uma Matrix, programação, né? Que a gente está numa Matrix, que a gente foi muito rápido e tal. Gente, eu acredito que eu não tenha morrido, né? Mas, enfim, que a gente morreu em 2012, foi muito rápido o colapso e que agora a gente vive progressões da nossa mente. Então, numa ilha de Lost, né? Assim. Exatamente. Não é por aí, não. Me diz uma coisa, Oscar. Se você, enfim, fosse estrelar ou dirigir um filme que tivesse como pano de fundo o mundo do vinho, isso aqui é o nosso mote principal aqui, essa paixão, para mim uma paixão e coisa séria, né? Me diga aí, o que você... Se te ocorre uma história, um enredo, enfim. Vou pegar a linha que eu estava falando antes, das máscaras sociais. Eu acredito que se eu fosse atuar, ou dirigir, ou as duas coisas, enfim, em um romance aí que falasse sobre vinho, que tivesse vinho como peça central, ou instrumento principal, eu falaria sobre isso, sobre uma sociedade, por exemplo, que, sei lá, vou dar um exemplo bem viajando aqui, que a gente não consumisse água, que o ser humano não precisasse de água para viver, só tomasse vinho, né? Imagina você, né, tomando vinho, então só que você tem que dosar, porque você não pode sair embriagado da sua casa, né? Mas então você tem que dosar. Então, por exemplo, eu vou tomar uma taça de vinho porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que me hidratar durante o dia, então seria o vinho. Se eu tomar 2, eu posso chegar um pouco embriagado. Se eu tomar 3, eu perco meu emprego, vou chegar lá bêbado, ou nem vou chegar. Então, que você usasse ele como dosagens do tipo assim... Imagina a gente medindo uma taça e decidindo como vai ser o meu dia hoje. Perfeito. O meu dia hoje vai ser aqui, meu dia hoje vai ser aqui, meu dia... Sabe, uma coisa mais ou menos assim.
Porque hoje eu quero flutuar. Hoje eu não quero problema, hoje eu quero ficar tranquilo. Né? Ou então hoje eu não vou trabalhar, enche o copo. Né? Já vi uma imagem que achei interessantíssima sobre dosagem, exatamente isso aqui. Ir para o trabalho, churrasco, salvar o casamento, coisas que eu faço. Chutar o balde. Então é sobre isso, na verdade. Mas eu usaria o vinho justamente falando sobre a liberação das máscaras sociais e o mais engraçado é que quando a gente vê uma cena de discussão no cinema, na televisão, e que tem uma bebida, a pessoa fala assim, vai fazer o barraco, né? Aí a bebida tá na mesa. Ela sai, ela ainda dá uma pausa, ela volta, ela toma mais um gole da bebida e vai pro barraco. Então ela usa como, sabe? Tipo, ela tá aqui, ó, tem um pouquinho de vinho. Aí a pessoa sai pra brigar. Aí ela lembra, opa, só um pouquinho. Ela volta, dá o último gole e vai, porque é o combustível. É coragem. Exatamente, são as doses de coragem, né? Então, eu acho que seriam as doses. Eu acho que é o seguinte, ó, quanto mais você bebe vinho, mais você pode se conhecer. Quanto menos você bebe depois de se conhecer, mais você está se dominando. Sabe? Eu acho que o vinho pode ser interessante para o autoconhecimento e depois que você passa a não precisar mais daquilo, você começa a diminuir. Eu vou abrir meu próximo livro com essa frase, vou dar o crédito. Gostei. Mas falei do festival, você está encampando aí e buscando levá-lo para vários lugares do Brasil. Foi dito agora no Festival de Cinema de Cannes, que a gente está até o dia 24, se não me engano, 25, Festival de Cinema de Cannes, que o cinema está com os dias contados. Eu acredito que isso possa ser verdade, sim. Porque as pessoas não estão buscando mais o cinema como antigamente. A gente sai do cinema, vai beber alguma coisa, vai comer alguma coisa, fala sobre o filme e tal. Tá tudo muito CGI, né? Tá tudo muito computação gráfica e a gente não tem grandes performances. Né? Não estou generalizando. Mas o que acontece? Eu estou nessa busca ferrenha, e você que também está assistindo e quiser compartilhar esse vídeo aí com empresários, eu estou numa campanha nacional, estou viajando para vários estados do Brasil, oferecendo um festival de cinema, tá? Como os festivais de cinema que nós temos no Brasil, assim, como Gramado para mim é o maior deles, né? O mais glamuroso, é o nosso Oscar brasileiro, né? O Festival de Cinema de Gramado são 52 anos de história. Mas nós criamos um festival de cinema para a gente poder potencializar futuros consumidores do cinema. Um festival de cinema em um município, ele muda a história do município. Ele movimenta toda a estrutura de um município, a rede hoteleira, a rede gastronômica. Dentro de um festival de cinema, cabem outros pequenos festivais, mostras de artistas locais, mostras de gastronomia local, economia solidária, Marco Zero, né? Aquela senhora que faz o pão caseiro, que produz o queijo, o vinho local, aquela coisa toda. Né? Trabalhadores que trabalham com artesanato, competições de dança para as pessoas que trabalham ali no local, enfim, né? Para os artistas locais. E ele atrai também os olhos da mídia nacional para aquele momento, naquele município. Então ele potencializa, inclusive, futuros investidores. Fora isso, ele inspira, é o que eu busco sempre, inspirar novos profissionais no meio audiovisual. Mas que façam por amor, não façam só pelo dinheiro, não façam só pelo glamour, não façam só pelo like ali ou pelo engajamento, né? Pela fama. Que façam por amor. Porque é o que conta a nossa história. Cada um de nós tem uma história fantástica. Você tem, eu tenho. Nenhuma é melhor do que a outra. São diferentes. E nós temos um acervo fantástico que corre risco de extinção. Que não é o cinema, somos nós, é o ser humano. A gente tem prazo de validade. Então, enquanto a gente estiver aqui, eu acredito que quanto mais a gente produzir belas peças, belos filmes, eu não estou falando somente em poesia e também filme chato, porque tem filme chato. Tem peça chata, tem livro chato. Sim, tem, tá? E eu não vou nem pedir desculpa pelo que eu estou falando, porque tem muita gente ruim, tem muita coisa chata, medíocre. Mas eu falo para que a gente possa criar coisas bonitas e coisas que, principalmente, a preocupação maior não seja ser bom, belo ou bonito. É que a preocupação seja com que role identificação com outras pessoas. Porque somente gerando identificação a gente vai conseguir fazer uma conexão. E aí a gente atinge uma pessoa. Tudo que eu falo na minha oficina de atores e nas minhas palestras é de forma geral. Eu falo para 300, para 400, para 1.000 pessoas num teatro. Mas eu não posso entender por essas pessoas o que eu estou falando. Então cada um entende de uma maneira. A filha que brigou com o pai vai entender de uma maneira, o pai que brigou com a esposa,
o outro que perdeu o cachorrinho que mais amava, que perdeu um parente, né? Que rompeu um casamento, ou que acabou de casar, que comprou um carro novo, que comprou uma casa, que perdeu uma casa. Cada um está no momento linear emocional. Eu falo muito sobre isso. Então, o que eu falo para todos. Mas o que todo mundo entende é de maneira pessoal, particular. Nem todo mundo vai... É o telefone sem fio. Nem todo mundo vai entender a mesma coisa. Então, para eu ser mais assertivo na minha oficina de atores, eu preciso conhecer os meus alunos. E eu faço algo que as pessoas não fazem, que é me envolver com os meus alunos. Me envolver, sim. Eu me envolvo com o pai, com mãe, com o conflito das famílias. Isso demanda de mim muita energia, muita preocupação, que eu acabo às vezes me metendo na vida dos outros, Sim, né, sem ser chamado. Mas é para o bem. E também não entro se não sou chamado, né? Mas eu já abri canais de diálogo entre filhos que chegaram para mim, assim, não vou falar nomes aqui, falar assim, Oscar, eu preciso falar com meu pai, eu sou gay, né? E tentar buscar um entendimento. Eu tive uma menina, não vou falar nome aqui também, do Rio de Janeiro. Os pais se separaram, um conflito muito grande. A menininha chegou no meu curso de atores, 2018 isso, sem um fio de cabelo, Mário. Cabeça lisinha. E o pai dela colocou ela no curso de atores, que a irmã mais velha estava fazendo curso comigo. E eu disse assim para ela, querida, você se esconde de todo mundo lá fora. Aqui você não precisa se esconder de ninguém. A primeira coisa que ela fez foi tirar o gorrinho que ela tinha na cabeça. Aí eu falei, gente, essa aqui é a fulana de tal. Depois de 3 meses de curso, que eu montei o Aladdin, né, em 2018, foi uma grande montagem com 18 atores, já tinham começado a nascer os tufinhos de cabelo. Hoje ela tem um cabelo lindo. Olha só que história. Então eu já tive mães que falam, obrigado, Oscar, pelo que você fez pela minha filha se cortava. Hoje ela não se corta. E eu sempre disse, não é mérito meu, é mérito da tua filha. Mas aí eu vou assumir publicamente hoje, porque eu aprendi que a gente tem que aprender a receber o elogio também, né? Sim. É mérito meu, sim. É mérito meu, Mário. É mérito meu porque eu sou foda no que eu faço. Eu sou o melhor que tem no que eu faço. Porque eu me preocupo com o fator humano. Não é sobre ser artista. É sobre desenvolvimento pessoal, sobre evolução. Não é sobre ser artista. Aí cada um faz o que quer da vida. Mas se dominando, entendendo os sentimentos e aprendendo que pode fazer qualquer coisa que quiser. Que a única limitação que nós temos é a nossa mente. Quem deixa a gente doente é a nossa mente. Quem cura é a nossa mente. O nosso corpo é um carro, é um veículo. Né? É um transporte para a nossa mente. Nós somos a nossa mente, gerada pela nossa consciência. Então, não nos limitemos. Eu vou... Na verdade, eu deveria me calar depois do que você falou agora. E ponto final. Mas eu vou me despedir. Você falou agora, do que você leva da economia solidária, né? O que você leva de impacto para uma sociedade, para uma povoação, enfim, para aquele local onde você desenvolve tanto a tua oficina quanto o festival que você encampa. Isso é congregar, né? E eu aprendi desde muito cedo no mundo do vinho que não se bebe vinho triste. Vinho é sempre uma congregação, é sempre congregar. Então, eu vejo essa similaridade, que eu busco sempre tentar colocar a minha paixão e o meu conhecimento, o meu aprendizado constante no mundo do vinho, em tudo, na conversa com as pessoas, em tudo que eu ouço e vejo. Então, adorei a nossa conversa aqui. Eu queria terminar. Você vai dar o seu recado final aí, o que você quiser falar sobre contatos ou seus projetos. Mas eu lembrei agora do Monarco, né? Seu Udimar Diniz, Monarco da Portela, que ele tem um samba que é Passado de Glória, que diz que se eu for falar de Portela hoje eu não vou terminar. Então, se eu for falar de vinho e vinho no cinema, eu também não vou terminar. Mas eu preciso terminar. Queria que você deixasse, olhasse para a câmera, deixasse o seu contato, falasse o que você quisesse a respeito do teu trabalho, a respeito do que vem por aí. Bom, obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez aí. Foi um prazer. Né? Obrigado pelo vinho, obrigado pela oportunidade. É sempre bom poder falar para as pessoas. E assim eu acabo sempre fazendo uma autorreflexão de quem sou eu, de quem é o Oscar Zinelli, né? De quem é esse menino que se perdeu lá no circo, ou de repente que nunca se reconheceu. E aqui são raras as oportunidades que eu tenho como falar. Você que eu considero um amigo e que me conheceu na Zona Sul, sou um retirante, porque sou gaúcho, né? Moro no Rio de Janeiro há 12 anos, fui muito bem acolhido aqui. E o que eu tenho para dizer foi o que eu aprendi com a Léa Garcia. Grande, trabalhei com ela. Que o último que fez a matéria com ela fui eu no Festival de Cinema de Gramado. As últimas imagens dela são nossas, né? Tanto que estava no Domingão do Hulk, lá com o meu nome e tudo mais. Foi homenageada no Oscar, inclusive, Dona Léa. Verdade. Não esmoreçam.
Foi o que a dona Léa Garcia disse. Não esmoreçam. Então, para essa galera que quer ser artista, para essa galera que quer ser empresário, para essa galera que quer ser qualquer coisa, eu não vou dizer que o mundo é difícil. Ele pode ser fácil. Mas mesmo ele sendo fácil, não se acostumem com as facilidades. Se preparem para o difícil. Porque mesmo que vocês nunca precisem agir contra o difícil, a vida de vocês, com preparo, vai ser mais plena, vai ser mais vigorosa, vai ser com mais autoestima e vai ser com mais empatia. Então a gente precisa se colocar mais no lugar do próximo, porque a gente não vive sozinho. A gente não precisa se solidarizar com a dor de todos a todo momento. A gente não precisa. Mas a gente pode ajudar quando a gente pode. Tá? E a minha dica que fica para quem quer ser esses artistas novos, enfim, estudem, gente. E não estudem o que vocês julgam que não é interessante para vocês. Comecem pelo que vocês acham que é mais atrativo. Mas não deixem de estudar. Não sejam medíocres. Identifiquem os grandes mestres que vocês se inspiram e tenham como objetivo superá-los. É assim que eu trabalho. E eu espero que os meus alunos me superem muito rapidamente. Porque eu também quero superar os meus mestres. E isso, para mim, é evolução. Muito obrigado, meu amigo. As ilusões de um bom vinho, assim como no teatro, são boas demais para serem somente verdade. Um abraço.